Uma conversa fraterna ali atrás, na hora que eu cheguei, alegrou ainda mais a nossa noite. E desejo que Jesus nos abençoe, Jesus nos ilumine, nos dê sabedoria, força e coragem para todos os dias de todas as nossas vidas. Vou falar com vocês sobre o templo sagrado. E para começar, vocês vão trazer na imagem mental um deserto muito grande, profundo, um sol escaldante. Lá no fundo dele tem uma igreja enorme. E a gente se imagina nesse deserto sozinho, sentindo fome, sentindo sede, calor. E as reflexões nossas serão nesse ambiente. Se eu perguntasse para vocês assim, vocês preferem de livre e espontânea vontade atravessar um deserto ou aguardar um presente misterioso da vida? Escolher um deserto, por exemplo, hoje, vocês estão aqui num deserto. O deserto representa a escassez. E a escassez de algo para ganhar outra coisa mais elevada. E qual é a escassez de vocês hoje? O celular, a televisão, a cadeira na varanda, a pizzaria, a conversa fraterna ou qualquer outra atividade que a gente possa querer fazer para distrair de algo mais elevado. Escolhemos ficar com vontade daquelas coisas para receber um alimento espiritual. Às vezes o nosso deserto é uma questão alimentar, que o médico disse que precisamos fazer uma restrição para mantermos a saúde. Mas a gente não mantém, a gente come tudo aquilo que não pode, desobedecendo o médico e aí recebe uma enfermidade. E o presente não é misterioso, porque a gente sabia que não entrando para o deserto, não entrando na escassez, a gente teria uma surpresa que nem sempre é agradável lá na frente. O deserto também corresponde aos nossos momentos de oração, de meditação, quando esquecemos o resto. Ficamos com a escassez das outras coisas para receber esse alimento espiritual. E é nesse deserto que os titãs perguntam para a gente: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O que nós estamos procurando na vida? Aquele alimento que sacia, quando a gente come, a gente se alimenta mesmo, ou aquele que sacia a nossa carne com as tentações, as paixões, ou o alimento espiritual? Precisamos entender o que de fato nós estamos buscando. Existe um livro que tem uma tirinha em aquarela, parece infantil, mas é pura filosofia. Chama Theo e o Minimundo, Quentinho no Coração, de Caetano Cury. Onde Theo é um menininho que tem a sua melhor amiga Eulália, uma borboleta. Ela, a filósofa. Eles estão debaixo de árvore, na sombra, e ele pergunta para ela: como que eu faço para alcançar a luz? Ela disse: dê o primeiro passo. Na hora que ele dá o primeiro passo, ele sai da sombra da árvore e chega para a luz do sol. A segunda tirinha, eles estão num mato muito alto. E ele fala para ela: como é que eu vou enxergar o caminho? Ela disse: é só você começar a caminhar que o caminho aparece. E aí faz todo o trajeto naquele mato grande e fica marcado por onde eles passaram. E para entrar num deserto, precisa ter muita coragem para dar o primeiro passo. E muita fé para continuar caminhando. Porque se a gente fica parado, a certeza que a gente tem é que não vai sair do lugar. Se a gente caminha, a gente descobre um universo novo e vai encontrando todas as saídas que nós precisamos. E como que a gente entra no deserto? A gente chega assim, os pés cheios de bolha, calo, cansado. Por quê? Pegou muito caminho errado na vida. Precisou recomeçar quantas vezes? Um monte.
por conta de decisões irrefletidas, afastadas de Deus. Nossa mente e o nosso coração confusos, apertados, de tanto pensar densidade. Sentir densidade, aquilo que corrói por dentro quando a gente acha que está atingindo o outro. Isso cansa também. Os nossos olhos fatigados, exaustos, de só enxergar a coisa errada. Por exemplo, só ver o erro do outro. Só ver as coisas ruins nas pessoas. E até mesmo naquela pessoa que a gente olha no espelho todo dia lá no banheiro. A gente adora pôr um defeito naquela pessoa. E o olho cansou de ver tudo isso. Agora a gente vai fazer essa travessia com muita fé, muita coragem e sozinho. No deserto, é solidão ou solitude? Solidão é estamos sozinhos de pessoas e nos sentimos de fato abandonados. Solitude é estar sozinho de pessoas e felizes com a própria companhia, com os pensamentos, com os sentimentos, com as reflexões. Deserto é solitude. Fui lá no Antigo Testamento e fui conversar com um profeta, o Isaías. E ele disse assim, no deserto, ande em linha reta em direção a Deus. Que é para a gente não se desviar. Foco para chegar em Deus, porque se a gente desvia com o celular, a gente desvia mesmo, esquece de voltar para qualquer coisa, não é só para Deus não. E falando com esse Isaías, eu lembrei de Jesus sobre as águas com Pedro. O que aconteceu com Pedro? Afundou no mar da vida, nas ondas dos problemas, nas confusões, nos desafios, ele afundou. Por quê? Porque perdeu o contato visual com Jesus. Quando ele restabeleceu esse contato com o Cristo, o que aconteceu? Andou sobre as águas, sobre o mar da vida, sobre as ilusões, passou por cima de tudo e conseguiu andar em linha reta. E Jesus, considerando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente chega até Deus através dele, focar nele é seguir nesse caminho reto. Mas o que será que ele disse sobre o deserto? Jesus foi ao deserto, 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por um tentador. E agora eu pergunto, ele foi tentado mesmo? Ele sofreu tentação? Jesus, um espírito perfeito, crístico, que veio para ser o nosso modelo, representando Deus na terra. Se ele sofresse tentação, talvez teria dado um soco na cara de alguém que chateou ele pelo caminho. Ou que machucou ele partiu para a briga e falou para Deus mandar um raio, partindo a pessoa no meio. Só que não caiu na tentação da briga. Não caiu na tentação do orgulho de falar, eu sou melhor, eu sou perfeito, vocês não. Não fez isso também. Jesus não caía em tentação. Ele não tinha esse tipo de sofrimento. Podia ser quem fosse, não ia desestabilizar o mestre como não desestabilizou, nem no pior dia da trajetória dele aqui na Terra. A história do deserto é uma lição para quem cai em tentação. A gente está ensinando a usar a palavra de Deus, se posicionar sustentando no comportamento, como que a gente faz nesse processo. E qual foi a primeira tentação? O tentador chegou e disse, transforma essas pedras em pães. E para quem transformou água em vinho, é só fazer assim. Só que ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olha o alimento do Espírito, a palavra que vem de Deus. Esse pão representado na mensagem é isso que a gente ingere, às vezes excessivamente, ou também a gente sente excessivamente as paixões, as tentações da nossa carne.
E ele sustentou com posicionamento porque ali era um momento de oração, um momento de prece, e ele precisava certificar que isso era mais importante na vida dele do que qualquer outra questão material. Segunda tentação. O tentador colocou Jesus num lugar muito alto e disse: se joga. E ainda usou palavras do Antigo Testamento. Porque Deus vai dar ordem aos anjos a seu respeito para que você não tropece em nenhuma pedra. E ele disse: não tentarás o Senhor vosso Deus. Se fosse a gente na beira do abismo e jogasse a gente num lugar muito alto, a gente se jogasse, Deus, que sabe tudo, pode tudo, ia mandar um anjo com asas voando e pegar a gente no ar assim? Não. Ele ia deixar cair. Por quê? Lei de causa e efeito. E não estou me referindo só a um precipício material, não, porque a gente se mete em enrascada grande sem estar num lugar alto durante a vida, com as escolhas equivocadas. E como uma criança que aprende a andar caindo, Deus permite que a gente caia para aprender a lição. Só que, naquele momento que a gente não sabe, não pode, não tem condições, Deus utiliza a providência divina para nos ajudar. Através de uma pessoa, uma mensagem, através de uma casa espírita, um passe, um animalzinho, uma chuva, um vento. Ele manda respostas de forma que a gente vai saber interpretar muito bem. A providência, ela atua de formas inimagináveis e pega a gente de surpresa, positivamente, porque sim, essa surpresa é muito agradável. Terceira e última tentação, talvez a mais difícil para todos nós. O tentador chegou e disse assim: me ama, me adora, e eu te dou todo o poder, toda a glória, todos os reinos, de mão beijada. Imagina a gente passando uma dificuldade financeira, receber poder, dinheiro, beleza e glória a qualquer custo. Qual o preço disso para a gente na vida? O problema então é o dinheiro, o poder e a beleza, a glória. Não, o problema é o uso que a gente faz disso, né? Porque nós precisamos dessas questões materiais, somos administradores do Senhor, para fazer um bom uso disso. O problema está quando nós não sabemos usar e desvirtuamos a bondade que tem através das questões materiais. O problema não é o dinheiro, nem o poder, nem a glória, mas o que fazemos com eles. E Jesus disse: amarás somente o Senhor vosso Deus. E nisso tudo, o tentador tentando provar Jesus para forçar que Deus se mostrasse. E a gente deve ficar pedindo para Deus uma prova da existência dele? Até pode, mas Deus não precisa provar nada para ninguém. E mesmo assim ele prova o dia inteiro, todo dia. Se a gente for lá fora agora e olhar para o céu, as estrelas, a lua, tudo funcionando harmonicamente, precisamente. Amanhã, ao nascer do sol, exato, na distância, temperatura, colocação, dando energia, fotossíntese para as plantas. Olha, a natureza funciona automaticamente. A gente não é ligado na tomada e funciona também. A gestação. Olha Deus em todas as coisas. Absolutamente em todas as coisas. Mas às vezes a gente quer que o cachorro faça miau para a gente acreditar que Deus existe. A gente precisa ter esses olhos de ver diante de todas as coisas. Enfim, Jesus resistiu tanto que o tentador, foi embora. Não teve conexão, não teve ligação ali, ele vazou. Se vocês pensaram nos quadros obsessivos, vocês acertaram. Porque a obsessão são os espíritos que não querem o nosso bem, que vêm aqui, trazer sugestão negativa pra gente, pesada, que a gente pode cair ou não. E quais a gente cai? As que a gente tem tendência, aquelas que a gente conecta. Porque se chegar aqui um espírito e ficar falando para eu fazer um mal muito grave para os meus filhos,
não vou nem ouvir, vai entrar, vai passar, porque não vai ter conexão nenhuma por aqui. Mas se ele pegar no meu ponto fraco, e eu vou contar que eu caí, bonito, enquanto eu fazia o estudo, e já serve de testemunho. Fazendo esse estudo, tentando controlar a tentação das questões materiais, e eu pensando no doce na minha geladeira. E claro que eu larguei o estudo e fui comer o doce. E enquanto eu comia, eu pensava, o problema é o doce. Não, o problema sou eu que não guardei ele para a sobremesa. Precisava parar o estudo? Não precisava. Eu podia esperar. Mas aí eu lembrei, essa tentação me pescou, mas podia ser o sofá. 8 horas descansando no horário comercial. Tranquilo fazer isso. Ou então o que ninguém faz. 53 minutos no banheiro, só no celular. O que precisava fazer já acabou faz tempo, mas a gente tá lá. Outra coisa, vou ver que horas são. Aí a gente cai na besteira de ver a notificação do WhatsApp. O que a gente não vê é a hora, porque a gente se perde na própria notificação. Olha só como a gente é barato para essas distrações. E a gente sai daquele caminho reto. Eu saí, eu estou sendo sincera para vocês, era o meu estudo, eu saí. Porque não resisti à tentação de comer um doce. Mas podia ser qualquer outra coisa. Em outro momento importante, do trabalho, da oração, da palestra, na casa espírita, é fácil da gente se distrair. E Jesus, percebendo isso, deu outra dica. Lá em Jerusalém, havia uma igreja muito grande, o templo religioso maior. Só podia entrar lá o fariseu, que era o doutor da lei, e um grupo muito pequeno de pessoas poderosas. Já do lado de fora, passava todo mundo. E onde ficavam os vendedores? Lá fora. Eles só podiam ficar lá porque os fariseus ganhavam um percentual. Então, tudo que era vendido, até mesmo a troca da moeda, o câmbio, tinha juros, tudo muito alto, porque precisava ter o repasse. E o que eles vendiam? Grãos, sementes, animais, que eram oferecidos a Deus para pedir ou agradecer alguma coisa. Jesus indo lá, vendo um comércio em cima da fé das pessoas, ele disse, aqui a minha casa é uma casa de oração. E se vocês acham, meus amigos, que ele disse, por favor, tira o camelinho daí, tira a sua ovelhinha, por favor, o grãozinho. Para quem assistiu The Chosen ou leu a passagem na Bíblia, ele derrubou tudo e mandou todo mundo sair dali, de uma forma muito enérgica. E mostrou quem ele era, hein? Não resistiu, a tentação apareceu. Será? Não, né, gente? Jesus, ele foi enérgico, sim. Mal educado, não. Ele mostrou que onde existe um propósito mais elevado do alimento espiritual, não é para ter comércio das nossas tentações, que foi o que eu fiz. Eu fiz um comércio. Eu fui comprar a minha ilusão e me distrair do meu propósito essencial. Se nós formos bonzinhos com as nossas tentações, a gente vai cair nela. E para se sustentar, como ele fez nos 40 dias e 40 noites no deserto, a gente também vai ter que ser firme nesse propósito. E como que a gente faz? Limpando o terreno, expulsando todos os vendilhões do nosso tempo, da mente e do coração. Por quê? Se não tivesse comprador naquele lugar, não ia ter comércio. Se a gente não comprar a ideia, não comprar a tentação, ela vai aos poucos desaparecendo, perde efeito. Igual tentar falar para eu fazer mal nos meus filhos. Não cola. Já passou, essa tentação não me vende. Esse vendedor não fica mais aqui. Isso é para tudo diante da nossa vida, diante de todos os nossos propósitos. O foco para a gente não se desviar do caminho. Tem que fazer isso sempre. E a oração é um excelente remédio para a gente se fortalecer nesse aspecto. E o que a gente tem também de deserto? Lá no Antigo Testamento, o povo hebreu era escravo do Egito, mas um escravo material, de trabalho.
Trabalho forçado, não recebia dinheiro, mal era alimentado, era maltratado, e eles precisavam fugir daquela escravidão. Qual é a nossa? A da matéria. A gente fugindo da escravidão é como eles escapando lá. Por onde eles escaparam? Pelo deserto. 40 anos no deserto. Se Jesus ficou 40 dias e 40 noites e ele 40 anos, é um sinal para a gente não comparar deserto. Pode ser 4 minutos, 4 horas, 4 vidas. Ou, como Divaldo Franco, com aquele obsessor atrás dele, 400 anos. A gente não sabe. E se a gente compara, a gente se menospreza, acha que a gente é pior. Quando tivemos vidas passadas diferentes, contexto social, familiar, diferente hoje, é natural que a gente escolha diferente. Não pode existir esse tipo de comparação, porque cada um tem a sua travessia. E lá, eles foram guiados por Moisés. Nós somos guiados por Jesus. Imaginamos ele na nossa frente e a gente atrás, imitando tudo que ele fez para nos ensinar. O povo hebreu entrou no deserto e teve fome. Aí Deus mandou o maná. Maná é o alimento que cai do céu. E na nossa imaginação fértil, talvez sejam sanduíches caindo das nuvens. Pode ser? Até pode, mas o que representa que vem do céu? A mensagem espiritual que saciou aquelas pessoas, alimentou cada um deles, que só encarou o deserto porque tinha fé, acreditava muito nesse Deus, senão eles não iam encarar essa jornada, que envolve também autoconhecimento. Depois tiveram sede, e Deus fez sair água da rocha. E a gente olha no espelho e fala assim, dessa pedra aqui, sai nada, sirvo para nada, absolutamente não dá, sou uma inútil. E Deus fala, eu vou fazer sair água dessa pedra. E capacita a gente. Ele no processo, na vida, vai trazendo oportunidades e condições da gente fazer sair água. A gente tem água pura aqui dentro. A gente consegue se alimentar e também alimentar as outras pessoas. Mas precisa encarar essa caminhada. Senão a gente não enxerga. Lembra? Parado, a certeza que a gente tem é que não sai do lugar. E esse povo hebreu encarou o deserto não só para fugir, mas para chegar a algum lugar. A Canaã, a terra prometida, que jorrava leite e mel, representando a fartura da agricultura, pecuária, o descanso para o corpo e também o descanso para o espírito deles. E qual é a nossa Canaã? Afinal de contas, tem que valer a pena, né, atravessar esse deserto. Qual que é a Canaã nossa terra prometida? Em primeiro lugar, descobrir o reino de Deus em nós, identificando harmonia, paz, equilíbrio, prosperidade. Esses sentimentos, as virtudes, quando a gente consegue sentir mesmo, de verdade, é quando a gente chegou no reino do céu, que está aqui dentro de nós. Futuramente, quando todos tivermos descoberto isso, a realidade vai ser fora. O mundo feliz vai chegar. Aí nós descobrimos que o mundo de hoje, provas e expiações, é o nosso deserto. O deserto demorado, hein? Nem 40 dias, nem 40 noites, nem 40 anos, um tempo um bocadinho demorado, suado. A gente quer que chegue logo. E para chegar logo a nossa Canaã, os mundos felizes, precisamos fazer reforma íntima, trabalho no bem, caridade, desenvolvimento espiritual, um ajudando o outro para poder fazer caminhar um pouco mais rápido. E a decepção na minha vida foi quando eu ouvi assim, a nossa transição é para um mundo de regeneração, certo? Não é regenerado, tá? Então ainda vamos trabalhar bastante no mundo de regeneração até o mundo efetivamente ficar regenerado. E depois, os mundos felizes.
Aí, voltem na imagem do deserto inicial, a igreja. Chegamos até ela e descobrimos que Jesus está na porta dela e ele diz: a igreja é você. Nós somos a igreja. O templo. O que é um templo? É uma casa de oração. Eu posso fazer minha oração aqui, na igreja católica, na igreja evangélica, lá na rua, no ponto de ônibus, na minha casa. Por quê? O templo sou eu. E eu sou, todos nós somos um templo sagrado? Sim, todos nós somos um templo sagrado e o apóstolo Paulo confirmou. Vós sois o templo de Deus e esse templo é sagrado. Porque templo é casa de oração e sagrado é onde mora Deus. E Emmanuel disse que Deus é o arquiteto e o morador definitivo do templo que somos nós. Mas e aquelas pessoas que não acreditam em Deus? Pior, aquelas pessoas que odeiam Deus, também são um templo sagrado? São. Porque Deus fez todo mundo de uma forma igual, com uma centelha divina em cada coração, que é a parcela dele em nós. Deus está em nós e em tudo. Ele não é tudo, mas ele está em tudo. Portanto, ele habita em todos os seres, até quem não acredita nele e até quem odeia ele. A pessoa só não descobriu ainda. Quando descobrir, vai saber que estava tudo lá dentro e ela não tinha encontrado até então. Se nós somos um templo, precisamos limpar, cuidar, porque quem mora lá é Deus, a gente está dentro também, Jesus está na porta, a recepção calorosa. Como que a gente cuida? Do ser integral que somos, corpo, mente e espírito. Boa alimentação, beber água, descansar, fazer atividade física. Boa leitura, boa série, boas músicas. Oração, meditação, caridade. Fazendo só tudo isso, a gente consegue deixar o nosso templo harmonizado para ser de fato, ter todo o potencial que ele pode como uma casa que habita Deus. E Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, considerando que somos uma casa de oração, ela citou 11 características de uma pessoa que ora. Pode ter muito mais que 11, mas olha só. Quem ora se eleva, mantém-se imperturbável, nutre a alma, tem tônico vigoroso, tem equilíbrio, mantém a paz, restabelece o ânimo, sintoniza com as fontes geradoras da vida, tem mais segurança, preserva a lucidez mental, tem harmonia e júbilo. E se a gente fizesse uma roda aqui, cada um falasse o benefício que já encontrou na oração, a gente ficaria pelo menos umas 4 vidas tentando lembrar de todas as coisas boas. E Joana arremata assim: a oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Se as possibilidades são incomuns, quer dizer que a gente não faz ideia de tudo que a oração traz de benefício. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, disse o seguinte: quem renuncia ao direito de fazer uma prece, ou seja, quem não faz a prece, está renunciando, está abrindo mão dos benefícios que ela gera para quem faz e para quem ela deseja. Custa caro não fazer, né? Porque se aqui só tem 11 benefícios e a gente já lembra de ter pedido pelo menos todos eles em algum momento da nossa vida, fazer oração é um excelente caminho. E o Evangelho ainda explica que nós precisamos ter a coragem da fé. Onde Jesus disse:
Aquele que me reconhecer e me confessar diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está no céu. E a segunda parte da mensagem é assim: quem não reconhece, não confessa, eu não conheço também. Vou fingir que eu não conheço. Ele não vai fazer isso, né, gente? É só uma lei de causa e efeito mesmo. Quando a gente não busca algo bom, a gente não alcança o benefício bom que aquilo gera. Lembra o precipício? Buscou uma queda, a gente vai atrás da queda. Buscou oração, o alimento do céu, mesmo no deserto, a gente vai chegar na terra prometida. E o que é reconhecer Jesus? A gente reconhece aquele que a gente conhece. Se somos a ovelha do rebanho desse pastor, se não sabemos quem é o pastor, nem o que ele ensina, vai chegar o lobo, nós vamos atrás do lobo. Onde o lobo mandar, a gente vai. É como os falsos profetas que hoje estão chovendo na internet. Aqueles que falam mal da família, mal de Deus, não estão sendo mensageiros divinos. Vão nos levar para um caminho que seja longe de Deus. Já aqueles, como Divaldo, Haroldo e tantos outros personagens que ensinam o Espiritismo e a mensagem de Deus, esses vão nos aproximar de Deus, vão ensinar a gente a continuar nessa linha reta. E confessamos que conhecemos Jesus através do posicionamento, dos nossos atos, como Jesus fez. Não basta decorar a palavra do Evangelho, tem que saber sustentar com as atitudes. Como eu não soube naquele momento do doce. Eu não consegui fazer, mas valeu muito a minha reflexão para ver o quão frágil nós somos quando estamos envolvidos com algo que a gente gosta muito. Sabe por quê? É fácil a gente cair nessas tentações. O mundo material, ele traz uma recompensa na hora. Vou dar esse exemplo do doce. Trouxe a satisfação e o gosto na hora. Só que depois vem a culpa, vem a caloria, vem que a minha distração me atrapalhou. Essa culpa atrapalha e ela dura muito. Já quando a gente busca o deserto para receber esse alimento espiritual, agora é difícil. É sacrifício, é renúncia. É trabalhoso agora. Só que depois é duradouro o benefício. É a bem-aventurança, aquele benefício celestial que nós sentimos, as alegrias do céu ainda estando aqui na terra. Só que na hora, se a gente quer algo imediato, a gente corre o risco de escolher errado. Tem que pensar na projeção dessa vida futura, nessa projeção do que vai acontecer na consequência da escolha que fazemos agora. E Emmanuel disse: vai a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de descansares um pouco, e se afaste das coisas que te prendem. E Jesus disse: quando for rezar, vai para o seu aposento íntimo e fala em segredo com Deus, que te ouve em segredo. Os dois estão falando a mesma coisa. O aposento íntimo e o país de si mesmo, aqui dentro. Lembra, somos o templo. Afastado do que nos prende, fechando a porta para o mundo, o barulho da mente que não dá sossego um santo segundo. Tentar disciplinar-se, começando pela mente, para conseguir de fato ouvir a voz de Deus. E agora chegou a hora da gente sair do deserto. É hora de voltar para casa. E Emmanuel diz: regressarás então aos círculos de luta, revigorados, fortes e felizes. Deus com vocês e vocês com Deus para escalar a montanha de luz. Forte, revigorado e feliz. Quem nunca pediu isso em oração? Para ter força, para ter essa coragem e ainda ter alegria em momentos tão desafiadores. Nesse deserto a gente encontra tudo isso. E sobe montanha da luz. Sem eles, Jesus, e sem Deus, a montanha é de problema. Com eles é a montanha iluminada. Pensamentos, decisões iluminadas, mais insights, aquelas ideias durante o dia para o nosso pensamento que nos motiva a continuar andando em direção reta até chegar em Deus.
Na nossa revisão celestial, é preciso de fé e coragem para atravessar o deserto. Mesmo fazendo uma jornada sozinho de pessoas, nunca estamos sozinhos, espiritualmente falando. Se a gente fala, vou entrar no deserto, pelo menos uns 5 anjos já vêm aqui e falam, eu tô junto, vamos lá que eu te apoio. A gente vai ter uma equipe enorme nos ajudando. Fora os espíritos amigos, Deus, Jesus, que caminham conosco. Deserto não é fácil, mas vale a pena. Tem o alimento sagrado que vem do céu e a gente descobre como tirar a água de nós mesmos através do autoconhecimento, que é extremamente doloroso quando a gente descobre que não é tão bom quanto a gente imaginava. Porque tem coisinha na personalidade que a gente acha que tá tudo certo. Aí quando a gente descobre que é uma mazela, difícil querer aceitar para mudar. Mas quando a gente consegue, é virtude. Mais um pedacinho do reino do céu que a gente conseguiu desvendar nesse GPS do Evangelho. E agora a notícia mais bonita. Imaginem, se Deus quisesse esconder da gente, vocês acham que ele ia morar no coração? Tão perto? Tão centralizado? Vocês acham que o reino de Deus seria aqui se Deus de fato quisesse dificultar alguma coisa? Valeu a dica. Gostei desse spoiler da vida futura. Encontrar algo aqui dentro de nós. E para consagrarmos o nosso templo ao Senhor, a gente tem que cuidar do ser integral, especialmente também trabalhando na caridade. Lembra do chavãozinho lá? Fora da caridade não é salvação. E todos nós buscamos nos elevar, aproximar de Deus. Agora a balada, brincadeira. Imaginem tudo isso numa música. Zélia Duncan, Catedral. Vocês nunca mais vão ouvir essa música da mesma forma. Estranha só que o céu é maior, tentei dizer, mas de você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, eu pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. No silêncio, uma catedral, um tempo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai existir o nosso lugar, solidão, que pode evitar. Te encontrei, enfim, meu coração é secular, sonha deságua dentro de mim amanhã, devagar. Me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas que você, longe de chegar, mais perto de algum lugar.
deserto, com Jesus, tem sempre um poço. E esse poço tem água viva, que é a mensagem dele vivenciada, absorvida e vivenciada. Quem bebe dessa água nunca mais vai ter sede. Muito obrigada, gente, e boa noite para todos nós.